Pronto, estou a favor agora da intervenção militar. Resolvi. Os militares precisam intervir imediatamente para garantir a ordem, no caso, a ordem democrática, né? Mas é importante registrar, eu quero os militares dos Estados Unidos, né? Não são os militares brasileiros. Os militares brasileiros eles já interviram, já interferiram no processo democrático brasileiro e, em geral, isso não foi legal. Talvez uma outra exceção ali, teve a intervenção do Marechal Lott para garantir, por exemplo, a posse do presidente eleito JK, o Juscelino Kubitschek. Os militares não queriam deixar ele assumir, né? E aí esse marechal usou o poder que ele tinha, um pedaço lá do exército, para dizer não vai assumir e pronto, senão nós vamos ter uma guerra civil, e aí os caras deixaram ele assumir, né? Teve também acho que dá para citar esse exemplo positivo aí, militares garantindo a democracia. Porque, no geral, os militares brasileiros deram um golpe para instaurar a república, deram um golpe no imperador Dom Pedro II, né? Era uma monarquia, quase uma monarquia parlamentarista o Brasil tinha, né? Tinha uma pessoa que governava em nome do imperador e variava, era um conservador, um liberal, um conservador, um liberal que governava o Brasil. O imperador tinha lá a função dele de representatividade, como mais ou menos como é, bem mais ou menos, né? Comparação bem bobinha, mas para entender melhor o que acontece na Inglaterra hoje. Então, assim, tínhamos um modelo interessante que estava se desenvolvendo bem. Os militares deram um golpe para implantar a república. E implantaram, foi uma ditadura, né? Que é o que veio com o Marechal Deodoro e Floriano Peixoto depois. Deram um golpe, tentaram alguns golpes ali logo depois e conseguiram um golpe de sucesso com o Getúlio Vargas. O Vargas assumiu o poder a primeira vez, ele perdeu a eleição em, não sei se 30 ou 29, não sei, mas ele perdeu a eleição. E aí em 30 ele assume sem ter sido eleito. Ele perdeu a eleição, ele assume na base da força, com apoio de militares. Até faz um governo com uma parte muito boa, que é a industrialização brasileira, né? E finalmente o Brasil foca na questão industrial, se desenvolve, tá, beleza, mas ele foi ditador. Depois ele deu outro golpe nele mesmo em 37 com apoio dos militares, né? Foi derrubado por militares em 45, né? E aí depois, enfim, a história dos militares no Brasil não é exatamente muito boa no que diz respeito a governar, a querer governar, até porque, e aí talvez o brasileiro não entenda isso, né? A função dos militares não é interna. A função dos militares não é governar o Brasil, nunca foi, não está na Constituição, nunca teve Constituição nenhuma. Esse papo é furado. A função do militar é a defesa externa da pátria, contra invasões inimigas, contra inimigos potenciais, mas sempre para fora, nunca para dentro. O povo não é o inimigo das Forças Armadas para que ele interfira aqui de vez em quando achar que deve. Esse papo é furadíssimo. Por isso que eu falei, eu quero os militares dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos nunca fizeram coisa parecida como no Brasil. Eles nem trabalham em governos. Um militar pode até entrar na política americana depois que aposenta. Aposenta, larga a farda, larga as armas, né? E aí sim, vai disputar voto, vai entrar no governo, vai participar de governos. É assim que se faz. Né? É assim que tem que ser. Eu citei isso e se você quiser dar uma pesquisadinha rápida, tem um evento interessante. Os generais da época do Donald Trump, que era um presidente que tinha ideias muito parecidas com o nosso atual presidente, não deram nenhuma vazão às maluquices do Trump, quando ele propôs algum tipo de regime de força, interferência dos militares nas eleições ou na política. Isso é uma bobajada. Os militares falaram, não, meu amigo, fica na sua aí, faz seu papel, não vamos fazer o nosso, que é proteger o Estado contra inimigos de todos os tipos. Né? E garantiram a posse do Joe Biden. É isso que eles fizeram. Então, querem os militares interferindo para garantir que as leis da democracia funcionem. Né? Outro erro imbecil que se comete no Brasil, eu digo imbecil porque talvez não seja imbecil, né? Tem gente que faz isso de propósito, sabendo o que está falando, mas faz. É de considerar que o militar é um poder tão grande quanto os militares, né? As Forças Armadas são um poder tão grande quanto o executivo, o legislativo e o judiciário, e não são. Não são. Eles são subordinados a esses três poderes. Então não faz sentido, esses dias atrás, o exército, o comandante das, sei lá,
Um comandante aí do Exército publicou uma nota dizendo que se sentiu ofendido pelo Supremo Tribunal Federal, que não sei o quê, que não sei, como se o Exército tivesse esse tipo de poder de ser um tutor do judiciário. Isso é uma bobajada. Não pode, não dá, não funciona assim. Né? Eu quero a intervenção dos militares, mas igual lá nos Estados Unidos. Eles interferem só para garantir que a lei funcione. Só isso. Não é que eles acham que fulano é melhor que ciclano, militar contra o comunismo, militar a favor do Lula, contra o Lula, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Não, meu amigo, militar tem que ficar no lugar devido e não é a política. Né? Em nenhuma democracia civilizada, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em Portugal, na Espanha, na Noruega, na Finlândia, na Nova Zelândia. Não há país desenvolvido em que militares governam. Não há país desenvolvido, democracia desenvolvida, civilização avançada que militares têm poder de governar, de gerenciar o Estado. Isso é coisa de república bananeira, como é o caso da América do Sul, e de ditaduras em geral, mundo afora. Coisa de país atrasado. Militar tem poder, sabe aonde? Na Venezuela. A Venezuela está cheia de militar no governo. É por isso que o Maduro está no poder até hoje. Ele tem o apoio das Forças Armadas, senão o povo já tinha derrubado ele. Né? Mas as Forças Armadas, como o nome diz, têm as armas, aí fica difícil. Os militares apoiam o governo chinês. Então, ó, direita e esquerda, as ditaduras mundo afora usam os militares para ficar no poder. Ah, e militar é bom de governo? Não. Não necessariamente. Talvez seja bom, seja ruim, seja bom, seja ruim. Isso é outro papo, mas de novo, larga a farda, larga o fuzil, larga a arma, larga a granada, larga o tanque, larga o avião, larga o navio, larga a arma que tem na mão e vai para a política. Isso sim. Isso sim. Na democracia é assim que funciona. Vai para a política. Faz igual o Sérgio Moro, larga o judiciário. Eu achei que ele errou, mas enfim, larga o judiciário e vai para a política. Vai pro. Vira um civil e aí pronto. Aí vai brigar na política e pronto. Aí tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas usar a farda, usar a arma que tem, usar o cargo, aí não dá. Aí não é possível. Não na lei, né, brasileira. E de qualquer democracia civilizada. E se você quiser também ter uma visão exatamente do que os militares fizeram com o Brasil, pega qualquer livro aí de história, de geografia, de economia, de sociologia e vejam qual foi a sociedade que a ditadura militar nos entregou. Os militares governaram o Brasil entre 1964 e 1985. A década de 80 é chamada por todo mundo que estuda a economia do período, a geografia do período, a história do período, de a década perdida. Uma década de inflação descontrolada, absurdamente descontrolada. Você não conseguia planejar o dia de amanhã, porque os preços subiam durante o dia. Você ia no mercado de manhã, um troço custava, sei lá, R$ 1, se fosse cruzeiro, né? Um cruzeiro. À tarde era um cruzeiro e 10 centavos. Amanhã um cruzeiro e 30 centavos. Semana que vem já era 7, 8 cruzeiros. No mês que vem, 150 cruzeiros. Era essa a realidade. E quem nos produziu esse desastre econômico foram os governos militares. Estou pegando um ponto só. Outro ponto terrível que dura até hoje, que a inflação nós resolvemos, né? Com o Plano Real, depois de um longo e doloroso processo, nós resolvemos a inflação, deixamos ela sob controle a partir de 93, 94, com a criação do Real. Um plano de sucesso. Né? Mas a desindustrialização é outro mal que nos restou dos governos militares, né? E aí a notícia não é boa. Né? Os militares gastaram demais o dinheiro do Estado, precisavam de dinheiro novo, eles favorecem as exportações, o Brasil vive assim até hoje. Escolhemos esse caminho, exportação, 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 exportação de quê? O que a gente tinha abundância em qualidade, gêneros do agronegócio e da mineração. Vivemos disso até hoje, estou falando do final dos anos 70, 77, 78, ali governo Geisel, governo Figueiredo, é disso, a escolha foi ali. Manteve-se essa escolha durante todo o período restante, até hoje. Passando por Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora o Bolsonaro, e a escolha é a mesma.
exportação de commodities, que é o nome desse negócio. É ruim? Não. Dá dinheiro? Dá. É suficiente para fazer o Brasil virar uma nação desenvolvida? Pois é, não é suficiente. É por isso que a gente tem sérios problemas. O que precisa ser importante aqui é o setor com mais tecnologia, é a indústria, que deve ser o setor mais relevante. E a gente vem se desindustrializando em grande parte porque, para favorecer as exportações, desvalorizamos a moeda, né? Lá nos anos 70, ela nunca se valorizou, a não ser ali num pequeno período no início do real, mas é por outro motivo. Mas logo também acabou e no final do governo FHC também estava desvalorizado o real frente ao dólar. E a ideia dessa é o quê? Quem exporta recebe dólares, portanto desvaloriza o real, valoriza a moeda que você vai receber na exportação, os dólares ou euros ou qualquer outra coisa. Afinal de contas, o que o governo quer é dinheiro novo entrando no Brasil. Que governo? Todos. Desde os últimos dois militares ali, Geisel e Figueiredo, né? Passando por todos até agora o Bolsonaro. Então a política é essa, exportação. E isso dificulta a renovação tecnológica da indústria. Por quê? Porque a indústria não vai criar as tecnologias que ela precisa. Talvez crie uma coisa ou outra, mas em geral nós trazemos tecnologias de fora. E aí isso significa importar, importar pagando em moeda estrangeira. Como a moeda estrangeira está valendo muito, fica muito caro importar alguma coisa, qualquer coisa. Olha a gasolina. Está cara por causa disso, porque a gente importa o combustível. E a moeda estrangeira vale muito e a nossa moeda está desvalorizada. Essa é a herança dos militares, a década perdida. Da inflação nós nos livramos. Quem é da minha idade ou mais velho que eu lembra o que era a inflação. Herança dos militares. Não sei se alguém tem saudade daquilo, eu acho que não. Né? A desindustrialização, essa ficou. Né? Inflação a gente resolveu pelo governo FHC, mantido no governo Lula, tudo beleza, e mantido até hoje de certa forma. Apesar de estar subindo a inflação aí, mas ainda tá em padrões aí, mais ou menos, né? Controláveis, apesar de estar tudo muito caro. Mas a desindustrialização não, esse mal nos acompanha desde então. Isso não tem nada contra o agronegócio, tá? O agronegócio é fundamental, é relevante, mas não pode ser ele o setor mais importante da economia. O setor mais importante da economia tem que ser o setor industrial. Senão, a gente não gera riqueza suficiente para melhorar a vida do povo como um todo. Não dá, não funciona assim. Beleza? E ó, infelizmente, o nosso futuro é de problemas nas eleições. O bolsonarismo, o Bolsonaro acredita de fato que é preciso de uma intervenção de força no processo. Se ele não ganhar as eleições, não se sabe se ganha ou se não ganha, a eleição será muito disputada, a princípio, segundo aí as pesquisas, tudo, e eu acho que eles vão forçar uma saída. E infelizmente as nossas forças armadas elas não são iguais às forças armadas dos Estados Unidos. Aqui, se o presidente chamar por um golpe, grande parte delas, na maioria das forças armadas, acredito que vai embarcar nessa maluquice. E o Brasil vai cair um tombo gigantesco, como foi o tombo venezuelano, como está sendo o tombo russo, né, de bloqueios comerciais, bloqueios de investidores estrangeiros no Brasil. A gente vai ter seríssimos problemas para sobreviver, caso a gente tenha uma intervenção, uma espécie de ditadura no Brasil. O Bolsonaro vem tensionando isso há um tempão. O maior defeito do Bolsonaro é esse, até não é as outras coisas, não. O maior defeito dele é não gostar da democracia. Então ele fica nesse papo, ele ataca o Supremo, ele atacava o Congresso, até que ele comprou o Congresso, então não precisa atacar mais, está controlado. Mas ele ataca o Supremo, ele ataca a imprensa, a imprensa tradicional, né, e o objetivo dele é sempre esse. E aí aquela tática, né, ele dá dois passos para frente no ataque à democracia, aí tem aquela reação, tá? Aí ele volta um passo, mas ficou um passo mais próximo da ditadura. E infelizmente, essa geração que a gente tem hoje, tipo, quem nasceu dos anos 80 para cá, não tem noção, a não ser que estude, né? Coisa que quase ninguém faz, mas não tem noção do que é viver numa ditadura, da realidade que é uma ditadura, dos desafios que é quando você entra nela, sair dela é muito difícil. Geralmente é traumático, envolve perseguição, né? Por mais que algumas coisas boas aconteçam em ditaduras, mas o saldo, quando você conta, soma ali prós e diminui dos contras, né? Os contras são muito maiores do que os prós e o resultado não é legal, não. Não são sociedades interessantes. Não há uma ditadura
que seja exemplo de vida para ninguém. Ninguém está querendo, por exemplo, vou migrar, para onde é que eu vou? Vou sair do Brasil. Para onde eu vou? Vou para uma ditadura? Não tem ninguém fazendo isso. Todo mundo fala, vou ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Noruega, para a Finlândia, para a Suíça, para a Dinamarca, para a Itália, para Portugal, para a Inglaterra, para a Austrália, para o Japão. Todos eles são democracias, né? Se ditadura fosse bom, estava todo mundo querendo fugir para lá. Mas não, estão fugindo de lá. Esse é o ponto. Então vamos lá, né? Eu gostaria muito de ter um presidente que defendesse a democracia, mas isso tem sido muito difícil. Lula é um democrata? Então, bem lá no começo do governo Lula, o PT também tinha umas ideias hegemônicas, modelo Hugo Chávez. Não chegou a tanto, mas propôs ali controlar a mídia, controlar a imprensa, regular a profissão de jornalista. O PT tinha um viés autoritário, impedir todo tipo de crítica. Foi o PT que começou com esse papo de nós contra eles, né? Nós, isso contra eles, que são aquilo. Né? Então, esse papo foi absorvido pela mentalidade brasileira e foi usado pelos caras da direita. Né? Então, aí surgiu o Bolsonaro. Nós, os da religião, contra eles que são contra a religião. Nós, a favor da pátria, e eles que são contra. É isso. O que o Bolsonaro fez foi aprimorar os métodos petistas e transformou o Brasil nesse festival de loucuras que a gente vive hoje. É óbvio que a saída para o Brasil não deveria ser o Lula, mas é bom registrar. Lula, depois de muito tempo, parou de pregar regimes autoritários de força. Lula não está pregando golpe de Estado. Não está pregando destruir a democracia, destruir o que a gente tem de civilização, de lei, né? Lula não. Lula é um democrata. Foi preso, foi para cadeia. Você pode discutir se foi certo, errado, se devia estar preso ou não, se o Sérgio Moro foi parcial ou não, mas Lula cumpriu a determinação da justiça, reclamou, esperneou, chiou, tudo, mas foi. Ficou lá, 500 e poucos dias, acho que quase 2 anos, ou 2 anos, sei lá, quase 2 anos. Ficou lá na cadeia. Cumpriu o ritual, recorreu à justiça, foi lutou nos tribunais para conseguir a liberdade e acabou que conseguiu. Discorde-se, concorde-se com ele ou com o que ele fez ou deixe de fazer, mas é isso, ele é um cara que joga o jogo da democracia. O nosso presidente está soltando um criminoso aí, o Daniel Silveira. Grande coisa, o Daniel Silveira foi nomeado presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Olha que beleza, que interessante. Eu não me considero apto a nenhuma dessas comissões do Congresso. Né? Mas eu também não me considero apto para xingar juiz do Supremo, ameaçar juiz do Supremo, quebrar placa em homenagem à vereadora lá do Rio que foi morta por milicianos. Né? Tem um monte de coisa que eu também não faço, mas eu não tenho condições de ser presidente de comissão de Constituição e Justiça, porque meu entendimento a respeito disso é muito pequeno. Né? É uma vergonha que Daniel Silveira seja o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de Brasília e que tenha recebido o indulto do presidente da República, está soltando bandidos. O problema é que os bolsonaristas não entendem isso. O problema disso vai ser o seguinte: imagina se outro, suponhamos Lula ganha as eleições, ele pode soltar qualquer pessoa. Se o indulto pode ser dado assim, eu acho que ele está certo, então vou libertar ele. Ué, por que o indulto não pode ser dado para um preso aí, para um traficante, para um assassino? Ué, não é indulto, não é a autonomia do presidente? E aí, como é que fica? Você vai concordar com isso? Quando for alguém que você acha que devia ficar preso e o presidente soltar? Só porque é amigo dele ou porque tem a ver com ele, sei lá? Eu acho isso um caminho muito perigoso. É um poder muito grande na mão de uma pessoa só. Não combina com a democracia. A democracia ela é conhecida por um equilíbrio entre os poderes. Né? Um não vai atuar sem que o outro esteja ali mais ou menos na mesma direção. Precisa haver acordos. É um jogo de pesos e contrapesos. Beleza? Mas só para fechar, sou a favor sim da intervenção dos militares, mas que sejam os militares dos Estados Unidos que geralmente interferem para que se garanta a democracia, para que os políticos resolvam os problemas, né? Por meio da discussão, do debate, do voto, da liberdade de opinião, de expressão.
do cumprimento das leis, aquelas coisas legais que toda democracia deve preservar. Valeu, até mais.